Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre essa crença que é tão disfuncional. Eu não posso fracassar. A técnica que eu peguei dessas crenças foi do meu curso de PNP com a Franciele Maftoum, o curso de neurociência para psicólogos, tá? Vocês vão gostar muito, assistam esses vídeos, façam a prática para reprogramar o cérebro de vocês vão ver um resultado absurdo. Antes de tudo, para quem está querendo ali aprender sobre si, mudar as crenças, melhorar, eu vou dizer uma coisa muito importante, tá? Que só o processo de estar consciente sobre o que está fazendo o que você não queria, o que gostaria de modificar, as crenças que fazem mal, isso já é um processo de evolução emocional para vocês. Porque quando a gente se torna consciente das nossas crenças, a gente começa a percebê-las no dia a dia. Depois a gente começa a entender momentos que eu me sinto assim, depois a gente tem a possibilidade de mudar. O nosso cérebro ele funciona assim na reprogramação. Toda vez que eu dou um comando para o meu cérebro, preste atenção nisso. Ele cria uma memória e ele vai começar a prestar atenção nisso. Salvo quando nós estamos em picos de estresse. E aí então ele não cria essa memória, né? Mas aí é onde entra então a nossa regulação emocional, que a gente trabalha juntos. Nós vamos falar hoje da crença eu não posso fracassar. É uma ideia interna de que eu não posso errar, ou eu não faço nada certo, o que os outros vão falar de mim se eu fracassar, errar é fracasso, tentar coisas novas não é para mim, que eu não consigo terminar as coisas, eu não tenho competência para ser espontânea, admitir que não sabe na frente dos outros. Isso tudo configura essa crença. E quando que essa crença é acionada na gente, Bianca? As pessoas que têm medo de errar, que sempre acham que tem que acertar, precisam provar que sou bom, competente, precisa provar que eu sei fazer as coisas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que tudo isso é irreal, é mentira. Essa crença ela é acionada geralmente quando falo em competências no trabalho, em comparação do seu trabalho com o dos outros. Então, aciona essa crença nas pessoas que têm esse medo de errar. Quando a pessoa tem uma prova, ou quando ela precisa dizer sobre o seu nível de sabedoria, né? Quando falam sobre a maneira que você administra o seu dinheiro, se você tem ou não dinheiro, ou quando a pessoa tem e se preocupa em como manter, isso também é uma maneira de acionar a crença do eu não posso errar. Quando falam da sua maternidade, essa crença é acionada, né? Quando falam do seu corpo, da tua alimentação, da maneira aí que você vive a sua vida, geralmente são lugares e assuntos onde essa crença é acionada. Na maternidade, quando seu filho diz não para você, a crença é acionada. Quando seu chefe no trabalho disser que aquilo que você fez não era o que ele estava esperando, essa crença vai ser muito acionada. Quando você vê seus amigos fazendo coisas novas, né, essa crença é acionada. Né? Quando você percebe que eles estão evoluindo, né, e você não, você já começa a ter as limitações de uma mente que aprendeu a ter uma crença de que eu não posso fracassar, eu tenho que fazer certo. A primeira coisa que você vai fazer é anotar quais são as situações que essas crenças são acionadas. Algumas pessoas têm o poder de acionar essas crenças em você. Geralmente são as pessoas que a gente admira muito, ou tem uma hierarquia maior do que a nossa, seja no trabalho, seja um poder maior do que o nosso, seja um irmão mais velho. Essas pessoas tendem a acionar isso na gente, esse medo de fracassar. Isso não necessariamente seja culpa dessas pessoas. É a sua crença aí que está de uma maneira disfuncional, fazendo mal aí para sua cabeça, né? Para suas emoções e obviamente aí para tua saúde. Então, crença disfuncional é acionada em situações específicas. Uma vez que você identifica quais são as pessoas, ou temas, ou situações onde essa crença é acionada, você ter essa crença de que eu não posso errar não quer dizer que você não erre. Inclusive, não quer dizer que você não vai errar no trabalho. Essa crença quer dizer que você vai errar mais. Porque todo mundo erra. E essa realidade é importante de aceitar. A gente só aprende a lidar, gente, com o erro. Porque o erro faz parte do processo de aprendizagem, tá? Se te falarem o contrário, se você aprendeu lá na tua infância que não pode errar, que tem que fazer sempre certo, né? Se você aprendeu na escola
no seu trabalho, essas pessoas que te ensinaram estavam erradas. Essa crença destrói sua autoestima. Então, gente, atenção nisso. Isso não é verdade. A neurociência nos prova que não é verdade mesmo, porque a gente aprende muito mais com o nosso feedback do erro do que ficar preso em um processo que você precisa estar certo, precisa ser sempre bom, tá? As pessoas que têm essa mentalidade, elas aprendem muito menos. Cuidando então desse processo, você vai aprender a errar sem sofrer. Isso vai te fazer mais feliz, menos ansiosa. Quem puder ler o livro Mais Forte do que Nunca, de Brené Brown, tá? Ela fala que ser corajoso, feliz, pleno é aprender a se levantar, porque a caída é uma certeza para todos nós. Se você conseguir aí identificar essa crença, identificar os lugares, as pessoas que acionam em você essa crença, o que você sente nessa situação com essas pessoas quando essa crença é acionada? Escreva. Eu vou passar as principais emoções que são acionadas por causa dessa crença, tá? Raiva, angústia, vergonha, tristeza e algumas sensações corporais como garganta presa, as pernas bambas, né? Uma sensação de inadequação. Toda emoção me dá um tipo de comportamento. Um grupo de pessoas vai sentir raiva, ansiedade, angústia. Geralmente vai tender a ir para a defesa. Vai se comportar se defendendo. Na defesa a pessoa levanta a voz. Não é isso. Você não está entendendo. Vai ficar agitado, tentar se explicar, tentar mostrar que está certo aí na defesa. Outras pessoas vão para o controle. Não, você não sabe. Ataca o outro quando controla. É desse jeito aqui, você não estudou. E outras pessoas vão para a esquiva, né? Se cala, se silencia e sai de cena. E começa aí então um processo de autodepreciação. Então, tem 3 maneiras de se comportar que depende muito do que você aprendeu lá na sua infância. Então, recapitulando aqui, gente, você sabe qual é a crença, ela é acionada com situações ou pessoas, com isso eu tenho uma emoção, e essa emoção desencadeia um comportamento, que geralmente é defesa, esquiva ou controle. Quando você entender se você se esquiva, se defende ou controla, você já tem a solução para o seu tratamento. Porque esse é o comportamento que você vai ficar atento. E ao ficar atento a esse comportamento, vocês vão se assustar com a quantidade de vezes que você tem esse comportamento. Identifique, observe a hora que vocês estão tendo esses comportamentos. Quando você tiver qualquer tipo de comportamento em impulsão, assim, essa sua crença está ativada. Faça um leve exercício. Pense entre hoje e ontem, quantas vezes você teve esse tipo de comportamento e com quem? Porque daí você já consegue identificar aí facilmente o que aconteceu. Vamos para o próximo passo? Só vamos recapitular de novo, tá? Eu sei que eu tenho uma crença, eu sei quais são as frases da crença, não posso errar, preciso fazer tudo certo, preciso provar que eu sou boa, preciso mostrar aí que eu consigo. Então, se eu identifico as pessoas e situações que me acionam essas crenças, aí eu entendi os sentimentos, as emoções que o corpo que eu tenho, e aí eu entendi que maneira que eu me comporto, que isso é defesa, isso é controle, isso é esquiva, tá? Se você conseguir chegar até aqui, você já está com 50% aí da sua cura dessa crença. O próximo passo é como eu vou reprogramar essa crença. Na hora que eu vejo que eu estou me defendendo, controlando ou esquivando, o que eu faço? A reprogramação é o seguinte: quando você estiver se defendendo, controlando ou se esquivando, anotem. Você vai falar uma frase mental para você. Essa é uma crença limitante e eu aprendi errado. Essa frase, ela vai mandar um comando para o seu cérebro dizendo: opa, esse comportamento que eu estou tendo não é um comportamento natural meu. O seu cérebro ele já identifica que tem algo diferente nesse processo. Porque o seu cérebro já sabia o que fazer. Uma pessoa engatilhava e eu me defendia. E quando eu falo, isso é uma crença limitante e eu aprendi errado, ele para o processo dele. Vocês entenderam? Essa segunda frase adianta só para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo. Se você tiver pânico, só de ouvir essa frase que eu vou falar, é impossível não errar. Agora, para quem se esquiva, fala essa frase. É impossível não errar. Isso é uma crença limitante. Eu aprendi errado e não tem como não errar. Eu não vou ser bom o tempo todo. E aí, para outras pessoas, as que não gostam de falar essa frase,
Eu não preciso provar que eu sou bom. Acalme-se. Eu não preciso provar que sou bom. Acalme-se. E a última frase, gente, vai anotando. Eu não preciso me defender. Eu sou normal. Porque a gente se defende, porque a gente entra num estado emocional, a gente se sente incompetente, a gente quer provar que não é incompetente, a gente sabe, e aí a gente está numa emoção, já está achando que não está em um padrão aceitável. E isso tudo é mentira, gente. É só uma ideia da sua cabeça, que por algum motivo social você aprendeu e não deveria ter aprendido. Você vai repetir isso para você. Eu não preciso me defender. Isso é só uma crença disfuncional. E não deveria ter aprendido. Você repete dessas 4 frases a frase que melhor te cabe, tá? Isso é uma crença limitante, é muito importante você dizer. E aí você vai dar uma pausa no teu cérebro, num processo que ele já está viciado. Crença limitante é um processo de vício cerebral. Você está acostumado a ter esse mesmo processamento toda vez que você se sente ameaçado. Então repita, quanto mais você disser, mais resultados vocês vão ter e os resultados vão te impressionar, gente. É assim que você reprograma. Se você fizer todos os dias, em uma semana você vai se sentir melhor. Se você fizer isso todos os dias depois de uma semana, você vai começar a não gatilhar mais tanto nessas situações. E você vai diminuindo aí a sua frequência, né, de se sentindo mal nessas situações, porque você convence o seu cérebro de que você pode errar. Como é que eu me sustento depois disso, Bianca? Como eu me torno aí uma pessoa mais tranquila em relação a mim mesma? Então você vai para a próxima etapa. Como você muda seu paradigma de vida em relação a essa crença para que ela não te domine mais? Né? Para que ela venha te visitar aí muito de vez em quando. O que você já pode começar a fazer, fora você entender e reprogramar, comece a fazer pequenas coisas novas. Colocar o seu cérebro na tentativa das pequenas coisas para que ele se acostume a errar. Porque toda coisa nova a gente erra. Só que daí você vai errar consciente, você vai errar sabendo que está errando para fazer essa reprogramação no seu cérebro. Então, exemplo, você sempre cozinha de um jeito. Amanhã você vai cozinhar de uma forma diferente, sei lá, sem uma receita que você costuma sempre acompanhar, tá? Você vai sentir mal, saber que vai errar, mas você vai continuar mesmo assim para reprogramar. E aí você vai fazer isso 2 vezes por semana, por exemplo. Você está ensinando o seu cérebro a ter momentos que ele erra e está tudo bem. O objetivo aqui é errar mesmo. Experimente novos caminhos. Se você está acostumado a ir para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho, amanhã você vai fazer um caminho diferente. Você vai consciente, não vai ser pego de surpresa caso errar. É um risco calculado, tá? Então não precisa ficar apavorado. Se você está sempre acostumado a chegar em casa e ligar a TV, amanhã você vai fazer diferente. Você vai ligar uma música no lugar da TV. Então vá tendo pequenas experiências no seu dia a dia diferentes. Isso vai reprogramando o seu cérebro pouco a pouco, sem você sofrer muito. Um outro exercício fácil de fazer, que as pessoas acham aí que é bobo, tá? Mas que é muito poderoso. Tomar banho de uma maneira diferente. Se você reparar, a gente já tem um processo mental automático de tomar banho. Começa sempre pelo mesmo lugar e termina em outro. Você vai mudar esse processo. Vai começar por onde você termina. Você vai se sentir meio confuso, tá? Mas vai estar consciente de que esse aí é o objetivo. Essa sensação de errar de propósito, ela é muito boa. Porque você descobre coisas de você que você não sabia. E você cria uma memória positiva sobre esse erro. Tudo isso é importante fazer nas coisas pequenas. Porque são elas que reprogramam as nossas memórias. Combinado, gente? Comece a fazer hoje e depois me fala dessa mudança, tá? Vou passar aqui um último exercício. Você vai fazer uma lista de valores pessoais. Pessoas que têm medo de errar, de se expor, de ser inadequado, são pessoas que em algum momento da vida elas aprenderam que é mais importante o impacto do que o outro pensa de mim do que aquilo que eu realmente sou. Você precisa entender que existem valores que são seus e que esses valores não podem nunca dar errado. Porque se você age em cima de um valor, por mais que o que você fez não atingiu um resultado que você queria, não importa. Você fez de dentro para fora. Tem um resultado muito maior. Então, fazer uma lista dos seus valores pessoais e do que realmente importa para você, para a sua vida, ajuda muito nessa crença.
Escreva pelo menos 3 valores nessa lista, tá? O que é importante para você. Porque quando você erra, você olha para essa lista e pensa, tá tudo bem, o que importa para mim é o que está nessa lista. É nisso que eu vou focar. Então, prenda essa lista na geladeira. Gente, eu vou terminar esse vídeo com uma frase de Brené Brown. Só se importe com aquelas pessoas que estão na arena lutando junto com você. Um beijo.